custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Patrícia, que inclusive estava aqui na reportagem da Daiane Ponte a respeito justamente da questão da cesta básica, né? E quando a gente pega aqui, tem alguns aspectos do levantamento do DIEESE importantes, Patrícia, que em 12 meses os preços da cesta básica subiram, além de terem subido em todas as capitais, algumas altas são bastante expressivas, né? Em algumas capitais chegando inclusive quase a 30%. Isso num período de pandemia, onde na maior parte do tempo não houve o auxílio emergencial e as pessoas pressionadas aí, perdendo inclusive seus empregos. Uma situação, um cenário bastante ruim, né, Patrícia? O que mais você destaca nessa pesquisa do DIEESE? Olha, a pesquisa ela mostrou uma redução em 12 cidades e a gente até poderia pensar que com esse resultado os preços estariam já num movimento de redução. Porém, o que aconteceu foi alguns produtos in natura, como batata e tomate, eles tiveram essa queda e que foram importantes em todas as cidades. A batata ela é pesquisada na região Centro-Sul, então houve quedas importantes na região Centro-Sul que puxou o custo da cesta para baixo. Além disso, você teve duas quedas que mostram um pouco a situação da economia hoje. Tanto o leite quanto o óleo de soja, os motivos da queda foram claramente a redução de consumo das famílias e uma redução, ou seja, uma redução da demanda, o que é muito complicado, o que mostra que nesse exato momento faz falta o auxílio emergencial, porque a pandemia ela está talvez no seu pior momento e não se fala em nenhuma medida protetiva de emprego, também esse auxílio emergencial no valor que era no início, lá na pandemia. Então, eu acho que a gente começa a ter agora uma redução da demanda. Ou seja, as pessoas, na verdade, o auxílio emergencial permitiu com que as pessoas comessem em 2020 e agora, em 2021, a falta dele está fazendo com que as pessoas não consigam comprar produtos essenciais como leite UHT, ou mesmo o óleo de soja, ou arroz, enfim, vários produtos importantes. Então, a gente tem um problema agora. O salário mínimo necessário, ele chega a quase a R$ 5.400, ou seja, o salário mínimo necessário para a vida de uma família de 4 pessoas, para que eles possam viver bem. O salário mínimo real, o piso hoje é de R$ 1.100, ou seja, então o salário mínimo necessário ele é quase 5 vezes o salário mínimo vigente. Então a gente tem um problema aí que as pessoas estão premidas sem dinheiro e elas vão começar a comer menos. E aí com isso a demanda interna vai diminuir, o que vai ainda dificultar ainda mais qualquer tipo de retomada da economia quando tudo isso melhorar. E o pior, né, Patrícia, quando a gente vê aqui esse acumulado de 12 meses, as 3 maiores altas foram justamente em 3 capitais que sofrem bastante hoje com a pandemia da Covid-19. A maior foi Florianópolis, 29,74%, que é a cesta básica mais cara do Brasil também, 28,37% em Porto Alegre e 27,88% em Curitiba. E a gente sabe o quão importante é as famílias terem um suporte econômico para cumprirem as medidas restritivas, porque sem isso, com o mercado brasileiro que é praticamente dominado pela informalidade, elas vão acabar saindo de casa e se expondo a risco de contaminação. Então a gente está juntando aí, o Brasil no caso, 2 tragédias, né? A crise econômica junto com a crise sanitária, uma mistura que realmente não dá muita esperança, né, Patrícia? É uma perversidade nesse momento, se você pensar que o controle dessa inflação de alimento vai ser feito pelo lado da demanda. Você vai tirar dinheiro das pessoas, porque elas não têm como viver sem trabalho,
as cidades, por exemplo, o município de São Paulo em fase vermelha, algumas cidades em lockdown, sem que o governo dê nenhum tipo de assistência nesse momento para que as pessoas sigam pelo menos comendo. Então, elas continuam tendo, as famílias mais pobres, elas continuam tendo que escolher entre comer ou se proteger do vírus ou comer. Então, isso não é justo nesse momento, quando você tem quase aí a casa de 2.000 mortos por dia pela pandemia e o protocolo de vacinação ele segue muito lento, a gente tem 3, 4% da população vacinada, então as pessoas têm que sair para trabalhar. E aí elas voltam para casa, podem ter se contaminado e vão contaminando a família toda, o sistema de saúde não consegue dar conta, enfim, e elas não comem, ou seja, não conseguem ter um sistema imunológico forte o suficiente porque estão comendo mal, porque o dinheiro que elas têm não permite que elas comam comida de qualidade. Então, eu acho que a gente começa, em alguns lugares você vê a questão do ovo, né, que as pessoas estão substituindo a carne pelo ovo, mas o Brasil que exporta carne e que nesse momento específico você tem uma dificuldade de reposição do bezerro, por isso que a carne subiu entre janeiro e fevereiro, mas ao longo de 2020 a exportação da carne bateu recorde e a população que mora aqui não consegue comer essa carne, ela vai toda para outros países, ficando inacessível uma carne de qualidade para a população brasileira. Realmente a gente está num momento bastante difícil, que é necessário que haja uma intervenção do governo no sentido de garantir renda, de garantir alimentos de qualidade para a população brasileira. E você toca num ponto importante, Patrícia, porque nesse cenário de depreciação do real, com o câmbio favorecendo as exportações de itens como carne, como você mencionou, soja e também outros, e na verdade dificultando também a importação de itens essenciais como o trigo, a situação de segurança alimentar do país fica em risco. Fica em risco. Então, tudo que você conseguiu 10 anos atrás, tirando o Brasil do mapa da fome, dando comida para as pessoas no interior do Nordeste, onde elas conseguiram ganhar qualidade na alimentação por meio da agricultura familiar, tudo isso se perde agora porque você não tem nenhuma política que coordene isso, porque você está priorizando o lucro do agronegócio, ou seja, as pessoas estão ganhando dinheiro, mandando o melhor da nossa comida para fora, enquanto a população aqui passa fome. Então, acho que a gente tem uma situação bastante complicada e que coloca, de verdade, a prioridade do governo, porque dessa forma, se a demanda diminui, a inflação não pressiona. Então, você acaba conseguindo um objetivo que era um incômodo ano passado, quando você tinha uma taxa de inflação a 5 e que os alimentos aumentando de preço, pressionando essa taxa de inflação, agora não pressiona mais porque as pessoas não têm dinheiro, então elas não vão comer. Então, acho que a gente precisa realmente rever valores nesse momento para que a população mais pobre, para que as mulheres, hoje no dia 8 de março, não sigam pagando, né, as mulheres informais, as mulheres negras que estão aí batalhando, não sigam tendo que pagar mais, um preço ainda alto por essa pandemia. Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Val. Conversamos aqui com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa.